Fala galerinha, recentemente eu trouxe para vocês vídeos relacionados a vazamento dos novos iPhones. O vídeo mais recente é sobre o iPhone 16 e o iPhone 16 Pro, que devem ser lançados agora no dia 9 de setembro, tá? Na segunda-feira que vem. Já falei nesse vídeo com vocês com tudo que vocês devem esperar de mais importante nesses novos modelos. No meu outro vídeo eu falei sobre o iPhone 17 Slim, que é o modelo de iPhone que só deve ser lançado lá no ano que vem, pra vocês verem como é que tá o negócio, né? A Apple não tá conseguindo segurar segredo de ninguém. Enfim, são dois vídeos bem legais que eu vou aconselhar você a assistir se você quiser aí, né, ficar um pouquinho mais avançado com relação às novidades. E lá no vídeo do iPhone 16 eu tinha comentado com vocês sobre a importância que tem o Apple Intelligence, que é o novo serviço de inteligência artificial que a Apple tá montando agora, né, um pouco atrasada, mas beleza. De toda forma, é um assunto que merece esse vídeo aqui com 6 fatos e mitos sobre esse novo serviço para que vocês também saibam o que esperar dessa novidade. É uma parada que acabou de ser anunciada, tá na WWDC, que aconteceu, se eu não me engano, em junho desse ano. Por vezes você encontra uma matéria ou outra com uma parada que fica muito confusa e você precisa ter certeza do que esperar e principalmente onde esperar. Então vem comigo que eu explico tudo pra você. E a primeira coisa e mais importante é: o Apple Intelligence vai funcionar em todos os iPhones. Infelizmente, é mito. Segundo a própria Apple, para que esse serviço possa funcionar, você tem que contar com o processador A17 Pro. Então mesmo que você tenha o iOS 18, tá? Se você tiver um iPhone 15 para baixo, atenção, porque os iPhones 15 Pro contam com esse processador, mas o iPhone 15 não. E é claro, em consequência, iPhone 14 Pro, iPhone 14, 13 e por aí vai. Se você tiver qualquer um desses modelos, infelizmente, o Apple Intelligence não vai ser aplicável, você vai poder usar unicamente a Siri. É claro que vale a pena deixar claro aqui que isso não vai impedir que você atualize o seu aparelho para o iOS 18. É simplesmente o Apple Intelligence que não vai estar ali compatível com o seu processador. Então é a partir dos modelos iPhone 15 Pro e 15 Pro Max que ele vai funcionar normalmente. Só lembrando aqui que a justificativa meio porca da Apple para isso é que você vai precisar de um processador mais potente, e é a partir do 17 Pro que eles vão renomear de A18 para colocar nos iPhones 16 de base. Então vai ser o mesmo processador dos iPhones 16 o que você tinha no iPhone 15 Pro e 15 Pro Max. E segundo a Apple, só a partir desse processador que você tem uma experiência melhor e tal. Todo mundo sabe que é só para você ter que comprar iPhone novo para poder usar o negócio. Ladrão! Além do mais, economiza servidor para eles, porque não é todo mundo que tem os iPhones atualizados, né? Então é isso aí, uma desculpa horrorosa, mas vamos pra frente. A segunda coisa que você vai ler por aí é que o Apple Intelligence vai substituir a Siri, e isso também é um mito, falou? Eu não sei dizer se felizmente ou infelizmente, porque a imagem que a gente tem da Siri é que é uma assistente extremamente burra. Que burro, dá 0 pra ele. Pelo menos pra mim é isso, tá? Ela é burra demais. E ter que guardar a assistente, mas aprimorar ela, talvez mude a imagem que a gente tem, mas assim, é difícil. Pelas demonstrações que a gente viu ali da apresentação da WWDC, parece ser uma melhoria significativa. Não é só, tipo assim, vamos adicionar algumas funções. Não, ela realmente tem uma capacidade de compreensão muito maior, inclusive local, tá? Sem precisar mandar ali o que vocês estão falando para servidores externos. Primeiro, ela tenta fazer uma interpretação local. Se não funcionar, ela manda para alguns servidores, mas ainda assim com tudo criptografado, então seus dados estão super bem protegidos. E caso ainda não funcione, ela ainda pode apelar para outras coisas. O mais importante é que você saiba que a Siri vai continuar existindo, só que com esse aprimoramento, né? Ela vai estar mais inteligente, ou pelo menos espero eu, por favor, porque ninguém merece mais. Eu não estou suportando mais. A terceira informação que você pode encontrar por aí é que a Apple vai usar dados de usuários para aprimoramento de inteligência artificial. E não é uma verdade. Olha aí, ó, quase te peguei. Enfim, essa informação é falsa, tá? Como eu falei pra vocês ainda agora, o objetivo da Apple com o Apple Intelligence é desenvolver muito essa parte de assistente pessoal no seu telefone, sem ter que precisar apelar para algum servidor externo, que é o que geralmente outras empresas, como a Amazon e a Meta, fazem. Eles usam ali todos aqueles dados que você tem falado com a sua assistente, tá? Se você não sabia disso, um abraço. Mas tudo que você fala aí com o seu aparelhinho da Amazon, que eu não vou falar o nome para poder não apitar na sua casa. E caso você tenha algum acessório da Meta, ou se você usa simplesmente o Facebook, tudo isso aí é compartilhado, estudado por servidores externos para poder gerar mais dados ali de inteligência artificial, e contra a vontade de muitos usuários, eles acabam usando até mesmo para algumas outras coisas esses dados aí de vocês. E essa é uma luta que a Apple há muito tempo tenta comprar, né, de guardar ali a sua privacidade. Algumas outras marcas não se preocupam com isso, não são todas, tá? Mas essa é uma bandeira que a Apple colocou, então eles não vão mandar seus dados para servidores externos para
poder fazer estudo. O máximo ali realmente vai ser tentar conter a informação direto no seu processamento in place, direto no celular com o processador, se não com alguns servidores externos, mas ainda assim tudo criptografado. Quarta informação, o Apple Intelligence vai ter uma integração com o ChatGPT. E sim, isso daí é uma verdade. Glória! Essa integração vai funcionar de uma maneira muito simples. Você vai ter uma interação ali com a Siri no seu celular. Ela vai estudar a sua pergunta, ela faz um estudo local. Se não funcionar, ela tenta fazer um estudo, como eu falei para vocês ainda agora, com dados criptografados indo para um servidor para ver se ela encontra ali o que você está precisando no momento. E caso nenhum desses dois funcione, aí ela te pergunta se você quer mandar para o ChatGPT. E segundo a Apple, foi garantido pra gente que mesmo assim fica difícil do ChatGPT fazer um cruzamento de dados e saber que é você que está fazendo aquela pergunta ali. A integração vai existir, mas a sua privacidade, em teoria, ainda está sendo preservada. Eu particularmente acho isso muito legal, eu uso o ChatGPT aqui no meu dia a dia, é uma mão na roda para muitas coisas, e essa integração, para mim, vai ser essencial para diversas paradas. Tipo, na minha vida vai ser um negócio surreal, tá? Na de vocês eu não sei, mas fica aqui o comentário, se você quer aí, se você tem uma preocupação adicional com a sua privacidade e tudo mais, você não precisa usá-la, sempre vai te perguntar antes de mandar esses dados aí pro ChatGPT. Quinta informação, os usuários vão poder criar os próprios emojis, e sim, também é uma verdade. Com essa nova função, você ativa a Siri e simplesmente diz que você precisa de um emoji com as características ali, sei lá, um corpo de dinossauro com a cabeça de tubarão, ou o que você quiser, o que quiser na sua cabeça. Você vai pedir e ele simplesmente vai gerar um emoji para você, seguindo ali a sua descrição. Eu acho isso uma função interessante, mas não é como se fosse ali ultra necessária. Eu acho legal. E sim, vai funcionar perfeitamente caso você queira aí usar no seu dia a dia. E só uma coisa aqui, você pode inclusive usar no WhatsApp e no iMessage. Então vai funcionar aí globalmente, show de bola. E a sexta e última informação é o Apple Intelligence vai ser capaz de transcrever áudios. Isso também é uma belíssima verdade. Recentemente eu trouxe para vocês aqui no canal um dispositivo que chama Cloud Notes, que é basicamente um cartãozinho assim externo que ele grava áudios e gera toda uma descrição daquilo que foi discutido para você com o auxílio do ChatGPT e uma outra inteligência artificial agora que me foge o nome, mas enfim. Ele vai gerar ali o resumo da sua reunião, o resumo dos seus pensamentos, das suas notas, de tudo que foi discutido, inclusive para ligações ali. Você tá ali falando com alguém no telefone, ele capta ali as vibrações do áudio, porque em teoria até então não se podia gravar uma ligação por nenhum aplicativo interno, e de acordo com o que foi discutido ali na ligação, ele gerava a mesmíssima descrição. Com o Apple Intelligence, tudo isso vai ser possível agora direto no seu sistema, seja ele nas ligações, né, no seu telefone, obviamente advertindo a pessoa que está falando com você que aquela ligação está sendo gravada, ou também ali dentro das suas notas, caso você precise ali fazer uma nota de áudio, fazer uma descrição, esse resumo, tudo isso vai funcionar perfeitamente direto no seu sistema, sem a necessidade de um dispositivo externo. Quase não saiu, mas saiu. Dicção aqui tá melhorando cada vez mais. Ou será que não? Eu acredito que vocês devem imaginar a minha opinião sobre isso, né? Porque se eu achei o Cloud Note útil, e eu ainda acho e uso bastante no meu dia a dia, isso pra mim já vai ser também uma mão na roda, porque o Cloud Note vai funcionar só com um celular de cada vez. E lembrando, celulares mais antigos não são compatíveis com o Apple Intelligence. Então é uma função que vai estar disponível só no meu iPhone mais recente, né? Eu devo trocar aqui o iPhone 15 Pro Max pelo 16 Pro Max, e o meu iPhone do trabalho é um iPhone 13, então eu posso continuar usando o Cloud Note com ele, e já no iPhone mais recente eu posso usar essa função direto no iOS 18. Uma última observação interessante para esse vídeo aqui é que eu já comentei com vocês anteriormente, existe todo um burburinho em torno de o serviço talvez ser pago ou não. O quê? Não acredito. Essa informação, gente, ainda não está confirmada em lugar nenhum. Até então não tem nenhuma matéria que diga que afirme, na verdade, que a Apple vai cobrar um valor por esse serviço. E existem rumores que estão muito espalhados, então na data de hoje ainda não dá para se confirmar. Se de repente você tem que pagar um valor para usar o serviço completo, ou se você pode pagar um valor para ter acesso a determinadas funções ali que podem ser consideradas, por exemplo, Pro. Sei lá, você tem acesso a muitas coisas gratuitas, mas tem uma parte ali que está reservada para os usuários que pagam. Isso pode custar aí de 5 a 10 a 20 dólares, não sabemos. Hoje em dia, o mais importante é que vocês saibam que isso não está confirmado, e eu acredito ser muito difícil que seja um serviço 100% pago. Caso tenha uma taxa, eu não acho que isso seja justo com o usuário, tá deixando claro aqui, eu não concordo com isso, mas caso venha a ter uma taxa, eu acho que vão colocar funções gratuitas e uma taxa para algumas outras coisas. Mas, mais uma vez, isso não passa de um rumor, tá? Ninguém sabe disso. Qualquer pessoa que vier aqui e falar, vai ser pago, não sabemos até agora. Se fosse só a minha vontade, a Apple deveria seguir basicamente o modelo que a Samsung tem seguindo, né? Que o Google tem seguindo, de deixar essas funções com acesso gratuito. Você já paga muito caro
caro no iPhone para ter que pagar mais para ter funções que deveriam estar ali incluídas. Eu acredito que seria um tiro no pé, mas não custa nada deixar aqui para vocês que isso ainda não teve o martelo batido, ele não teve nenhuma decisão sobre esse assunto. Por hora fica mesmo aí um rumor por alto. Nesse vídeo aqui eu espero ter te ajudado, te auxiliado com o que você deve esperar dessas tecnologias, o que a Apple está trazendo de novo, o que você tem aí no seu iPhone que você deve comprar e vou trocar para o iPhone 16, o que eu vou ter no Apple Intelligence. Basicamente o que eu falei aqui para você são informações que estão confirmadas. Se você achou esse conteúdo aqui útil, já pode deixar o seu like, comenta aqui no vídeo para poder ajudar no engajamento, pode se inscrever aqui no canal também, falou? Se você acha que esse conteúdo vai ser interessante para alguém, cara, copia o link, joga lá no ZipZop, fala pra pessoa vir aqui nos prestigiar também e ganhar aí de graça uma informação. Só alegria, né? Todo mundo sai ganhando. No mais, sempre que tiver uma novidade, não se esqueçam, tá? Vai rolar aqui unboxing hands-on no mesmo dia de lançamento do iPhone 16 Pro. Vou trazer um modelo aqui pro canal, a gente vai fazer um unboxing ali, tudo isso no mesmo dia. Provavelmente no dia 20 de setembro, que é quando devem começar as entregas. Se você também quiser ficar por dentro de promoções, grupinho no Telegram, primeiro link aqui na descrição. No mais, eu vou lá, vou deixar um abraço aqui pra vocês. Tem uma semana cheia de coisa pra preparar por aqui. Um grande abraço, valeu, até o próximo vídeo. Tchau!